Fala pessoal, eu sou Chico Verucci, professor aqui do Gabarito Matemática, e eu resolvi lançar no YouTube e no Instagram alguns vídeos com resoluções de matemática para você ficar fera nessa matéria e gabaritar ela no Enem. Então, vamos lá. Vamos começar com um assunto que cai bastante no Enem, que são questões envolvendo o número de elementos em conjuntos. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi... E aí temos aqui as alternativas. Beleza, para resolver esse tipo de questão, nós fazemos uso do chamado diagrama de Venn. Ah, professor, você está falando daqueles círculos? Exatamente, cara. Estou falando de círculos representando os conjuntos. Olha só, temos aqui o conjunto dos alunos que acertaram a primeira questão e aqui o conjunto dos alunos que acertaram a segunda questão. E em torno desses conjuntos, nós fazemos esse retângulo aqui, que representa o conjunto universo. E o que é o conjunto universo, você pode me perguntar? Ora, é o conjunto de todos os elementos envolvidos no problema. Nesse caso, o conjunto de todos os alunos que fizeram a prova. Beleza? E aí, ao montar o diagrama dessa maneira, perceba que definimos algumas regiões. Olha só, essa região do meio, ela faz parte tanto do conjunto Q1, quanto dos alunos que acertaram a primeira questão, quanto do conjunto Q2, dos que acertaram a segunda questão. Portanto, eu chamo ela de Q1 e Q2. É aqui que vão ficar os alunos que acertaram as 2 questões. Já nessa região estão os alunos que acertaram somente a primeira questão. Portanto, eu chamo ela de só Q1. De maneira análoga, eu vou chamar essa região de só Q2, pois nela ficam os alunos que acertaram somente a segunda questão. E por fim, externa aos 2 conjuntos, temos a região dos elementos que não acertaram nenhuma das questões. Eu vou chamar essa região de nem Q1, nem Q2. Tranquilo? Beleza, mas por onde a gente começa a preencher? Então, eu sempre recomendo que você preencha primeiro a região do meio, dos elementos que estão em ambos os conjuntos, ou, nessa situação, dos alunos que acertaram ambas as questões. E para isso, a gente utiliza as informações que o enunciado nos deu. Olha só, 8 alunos acertaram as 2 questões. Então, eu coloco esses 8 aqui, na região que faz parte dos 2 conjuntos. Aí agora eu preencho essas 2 regiões, dos alunos que acertaram só a primeira questão e dos alunos que acertaram só a segunda questão. Veja bem, 31 alunos acertaram a primeira questão. Quer dizer então que eu vou colocar 31 aqui? Claro que não. Afinal, dos 31 que acertaram a primeira questão e que, portanto, estão dentro desse conjunto, 8 já estão aqui, na região das pessoas que acertaram a primeira questão e também acertaram a segunda. Então, o número de alunos que ficam na região dos que acertaram só a primeira questão será 31 menos 8, que é o mesmo que 23. Ok? Resumindo então, para descobrir o número de alunos que acertaram somente a primeira questão, eu fiz o seguinte: eu peguei o número de todos os alunos que acertaram a primeira questão e descontei o número de alunos que acertaram as 2 questões. Beleza? E para saber quantos alunos acertaram só a segunda questão, normalmente eu faria a mesma coisa. Pegaria o número total de alunos que acertaram a segunda questão e descontaria o número de alunos que acertaram as 2 questões. Mas o enunciado não informou quantos alunos acertaram a segunda questão. Agora, ele nos passou outra informação. Olha só. 35 alunos acertaram somente uma questão. E onde ficam esses 35 aqui no diagrama? Ora, ficam nessas 2 regiões aqui. Afinal, quem acertou só a questão 1
acertou somente uma questão. Quem acertou só a questão 2 também acertou somente uma questão. Aí pensa comigo. Os 35 alunos que acertaram só uma questão estão nessas duas regiões. E desses 35, 23 eu já coloquei aqui. Então, na região dos alunos que acertaram só a segunda questão, eu vou colocar 35, que foi a quantidade de alunos que acertou só uma questão, menos 23, quantidade de alunos que acertou somente a primeira questão. Portanto, 12 alunos acertaram somente a segunda questão. Beleza? Agora falta preencher essa região aqui, dos alunos que não acertaram nem a primeira nem a segunda questão. E como é que a gente descobre quantos alunos estão nessa região? Veja bem, o enunciado nos disse que 40 alunos erraram a segunda questão. Ora, aqui está o conjunto dos alunos que acertaram a segunda questão. Logo, o pessoal que não acertou a segunda questão está aqui, nessa parte tracejada. São os 40 que não acertaram a segunda questão. Mas tem o seguinte, essa parte tracejada ela é formada por duas regiões. A região dos que não acertaram a segunda questão, mas acertaram a primeira, e que está aqui em azul, e a região dos que não acertaram nenhuma das duas questões, que é a região branca. E olha só, dos 40 que não acertaram a segunda, 23 já estão aqui, na região azul, dos que não acertaram a segunda, mas acertaram a primeira. Então, na região branca, dos alunos que não acertaram nenhuma das duas questões, vamos ter 40 menos 23. Portanto, 17 alunos não acertaram nenhuma das duas questões. E agora que a gente já preencheu todo o diagrama, a gente tem que responder a pergunta: o número de alunos que fizeram essa prova foi? Para responder isso, a gente só precisa somar o número de elementos que existe em cada região. Olha só, 23 mais 8 mais 12 mais 17. Fazendo essa conta, dá que 60 alunos fizeram essa prova. A alternativa correta, letra E.